Olá gente, beleza com vocês? Eu sou o professor Mozean, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Na videoaula de hoje nós vamos dar continuidade na resolução da prova de matemática do Enem 2019. Logo após a vinheta nos encontramos. Então vamos lá gente, dar continuidade à resolução da prova amarela, questão 138, que é equivalente à questão 172 da prova azul, a 167 da prova cinza e a 147 da prova rosa. Diz assim, questão 138. O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Aí nós temos aí um gráficozinho que mostra, né? Em julho de 2011 estava aqui em 700, em agosto foi para 2.500, setembro manteve-se em constante em 2.500, depois subiu até 2.800 no mês de outubro, em novembro foi para 2.800. Aí continuando a questão. Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011 e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. Então, até aqui a informação que nós temos é que dezembro vai ser determinada pela média aritmética de julho até novembro do ano de 2011. Continuando. O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011 apenas no final de 2012. O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida a tendência, isso aconteceria já em... Então é o seguinte, para a gente poder primeiro saber quanto foi de novembro para dezembro, nós precisamos descobrir quantas unidades foram vendidas em dezembro. E ele dá essa informação dizendo que as unidades que foram vendidas desse produto em dezembro foi igual, olha a informaçãozinha, ó, a média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. Então vamos fazer isso. Vamos calcular aqui a média aritmética desses valores de julho até o mês de novembro. Então vamos calcular aqui o número de vendas, que eu vou chamar aqui N, de dezembro. Número de vendas de dezembro, que é igual à média aritmética dos valores de julho até novembro. Então nós vamos ter que calcular a média aritmética desses meses aí. Nós temos o seguinte, no mês de julho nós temos 700, mais no mês de agosto 2.500, ó, 2.500, mais no mês de setembro, 2.500, mais no mês de outubro, 2.800, mais 2.700 do mês de novembro. Tudo isso eu vou dividir pela quantidade de meses, né, de julho até novembro. 1, 2, 3, 4, 5 meses, dividido para 5. Então o número de vendas de dezembro vai ser igual a 11.200, dividido para 5. Um macetezinho para você dividir por 5 é fazer o seguinte, ó, quando você estiver dividindo um número por 5, basta pegar esse número, multiplicar por 2, ou seja, o dobro dele, que fica, nesse caso, 22.400, e volta a vírgula, uma casa decimal para a sua esquerda. Então, voltando aqui a vírgula, ó, pá, fica 2.240. Então, a gente pode desconsiderar aqui esse último zero, ficando aí com o número de vendas de dezembro igual a 2.240. 2.240 é o número de vendas do mês de dezembro. Só que a questão não está pedindo para você calcular o número de vendas de dezembro. Ele quer que você faça o seguinte, ó, vamos voltar aqui. Ó. O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante, nos meses subsequentes, as vendas só faltariam a ficar piores que julho de 2011, apenas no final de 2012. Pronto, eu fiz aqui as projeções para o mês de dezembro, no gráfico ficou assim, mais ou menos aqui 2.240, e essa foi a variação do mês de novembro para o mês de dezembro, tá bom? Então a gente precisa descobrir qual foi essa variação. Então basta a gente pegar a diferença do maior número de vendas para o menor aqui, que nesse caso, novembro menos o número de vendas de dezembro, que vai ficar o seguinte, ó, 2.000, que no caso a quantidade de vendas de novembro foram 2.700, menos a quantidade de vendas que foi feita em dezembro, que foi, nós acabamos de encontrar aqui, que era a média dos meses anteriores, que é 2.240. Essa subtração
vai me dar igual a 460. O que é esse 460? Quer dizer que se as vendas continuarem caindo constantemente com o mesmo valor que caiu de novembro para dezembro, nós vamos ter que o mês seguinte, que no caso seria janeiro, seria 2.240, que é o valor do mês de dezembro, menos 460. E o próximo mês, o resultado que deu, menos 460, e assim sucessivamente. E aí nós vamos aqui para a parte em que o diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida a tendência, isso aconteceria já em... O gerente estava dizendo que isso aqui só iria ficar pior que o mês de julho, que era esse aqui, ó, lá para o finalzinho de 2012. E aí o diretor financeiro rebateu essa informação. Então vamos ver como vai ficar nos meses seguintes, caindo a cada mês o número de vendas em 460 unidades, e vamos ver qual mês que ele vai ficar pior que o mês de julho, tá bom? Uma forma bem fácil de você fazer seria você pegar o número de vendas que nós já temos aqui em dezembro e começar com ele, 2.240 menos 460, aí a chave do mês de janeiro, menos 460 de novo, o resultado que deu, a chave do mês de fevereiro, até você encontrar o valor que imediatamente fica menor que 700, aí você acharia um mês. Uma forma de você resolver esse problema direto é montar uma inequação. Então, como é que seria essa inequação? Você faria o seguinte, ó. Você pega aqui, vou chamar aqui o número de vendas, vou chamar de V, tá certo? E vou dizer o seguinte, o número de vendas dos meses seguintes é dado pela seguinte expressão matemática. Eu pego o número de vendas de dezembro, que é 2.240. Como a questão nos informa bem aqui, dizendo, ó, se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante nos meses subsequentes, então quer dizer o quê? Esse 460 nós vamos subtrair menos 460 vezes a quantidade de mês que ia passar. Um mês, 2 meses, 3 meses. Aí nós vamos colocar aqui um X representando a quantidade de meses. Ou seja, o número de meses após o mês de dezembro. Então, fica fácil. Só que eu tô com uma condição aqui. Qual é a condição? Eu tenho que... Cadê? Nos meses subsequentes. Olha aqui o que é que diz a questão nessa parte. Ó. As vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011 apenas no final de 2012. Se eu quero que fique piores que julho de 2011 e o diretor financeiro está dizendo que vai ser antes do final do ano de 2012, como é que eu vou encontrar aqui o valor do número de meses que eu vou ter menor que 700? Então, já falei, né? Basta você colocar aqui, ó, menor que 700. E assim você vai conseguir encontrar o valor do número de meses. Aí vamos responder agora essa inequação. Olha como é que fica. Fica o seguinte, tudo que for variável eu vou deixar do lado esquerdo e tudo que não tiver variável eu vou colocar para o lado direito. Vai ficar assim, menos 460 x menor que 700, que já está lá do outro lado, repito ele. O 2.240 estava positivo, vai para o outro lado negativo, 2.240. Menos 460x menor que 700 menos 240. Vou fazer o seguinte, ó, vou pegar e multiplicar por menos 1 para eu ficar com a minha variável com valor positivo. Como eu estou multiplicando por menos 1, todo mundo aqui vai ficar com o sinal trocado, 460x. O menor, quando eu multiplico por um número negativo, fica maior do que 700 que estava positivo, vai ficar menos 700. Menos 2.240 fica mais 2.240. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter o seguinte, 460x maior que 2.240. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Maior que 1.540. Ora, o 460 está multiplicando, passa dividindo. Então fica x maior que 1.440 dividido para 460. Cancela um zerinho aqui com esse zerinho aqui, fica 154 dividido por 46. Então eu vou ter aqui o x tem que ser maior que aproximadamente 3,3. Lembra que eu falei para vocês que esse x é o número de meses, tá bem aqui, ó, número de meses.
Pronto. Então, para eu ter um número de vendas inferior a 700, eu vou ter que esperar 3,3 meses. Nós não temos o número de meses aqui, mas nós temos os meses. Lembrando, o número de meses igual a 3, eu ainda vou ter um número que é superior a 700. Então, eu tenho que pegar o próximo número inteiro, que seria 4 meses. Só aí, pronto, 4 meses a partir de dezembro. Então, vamos lá. Ora, a partir de dezembro nós temos o seguinte. Começando em janeiro, nós vamos ter que o mês 4 é abril, né? Ó, janeiro, fevereiro, março, abril. Então, em abril, nós vamos ter o número de vendas inferior a 700. E aí o gerente estava correto, marcando aqui o item D de dado. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Inscreva-se e deixe seu like, porque assim você me incentiva a produzir mais conteúdos. Até a próxima videoaula, se Deus quiser. Valeu!